Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. Mas para falar do porquê da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter que ver o que estava rolando, o que estava acontecendo na Europa antes de 1914, né? Quais os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, os conflitos imperialistas, né? O que são conflitos imperialistas? As nações que se desenvolveram, que passaram pela Revolução Industrial, Primeira e Segunda Revolução Industrial, elas rapidamente, as nações da Europa, elas praticamente gastaram toda a sua matéria-prima ou precisam de matéria-prima que não tem em seu território. Então, essas nações, elas estão avançando sobre a África e sobre a Ásia em busca de matéria-prima, em busca de novos mercados consumidores. Só que tem um pequeno probleminha. A Alemanha e a Itália, elas demoraram para se unificar. Elas eram uma série de reinos que falavam a mesma língua, tinham os mesmos hábitos, mas não era mesmo um país unificado. No século XIX, é o período das guerras de unificação da Alemanha e da Itália. Apesar que a Alemanha, várias cidades, vários reinos da Alemanha tinham um bom desenvolvimento industrial, ela não era unificada. Então, em todo o século XIX, vai ser o período das guerras de unificação. O que acontece? Quando a Alemanha e a Itália se unificaram, elas foram se voltar para a África e para a Ásia, praticamente não existiam colônias mais. Quase todas as regiões que tinham matéria-prima, que elas poderiam utilizar como mercado consumidor, essas regiões estavam ocupadas. Então, esses conflitos imperialistas é um enfrentamento principalmente entre Alemanha e Inglaterra por conta de colônias. O nacionalismo, né? O nacionalismo é bom, a não ser que seja um nacionalismo exacerbado. Você ter orgulho do país que você nasceu é legal. Agora, um nacionalismo exacerbado, quando você acha que o seu povo, que o seu país é superior aos outros, aí já é um problema. Nós temos duas correntes nacionalistas nesse momento, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, né? O que é o pan-germanismo? O povo alemão, o povo germânico, né? Eles achavam que eles tinham que se expandir, que eles tinham que se unir, todos os povos germânicos tinham que se unir em torno aí do único governo. Só que o problema nem todos os povos germânicos estavam na Alemanha, você tem povos germânicos em outras regiões, isso vai ser um problema. Pan-eslavismo, o que é o pan-eslavismo? É uma teoria que dizia que todos os povos eslavos tinham que se unir e fundar a Grande Sérvia, né? Lembrando que a Rússia é eslava. Você tem Sérvia, Croácia, eles são eslavos. Mas, na realidade, esse pan-eslavismo é mais ou menos um truque da Rússia para dominar o comércio aí na Península Balcânica, né? Por quê? Porque a Sérvia e a Croácia elas estão na Península Balcânica, existindo a Grande Sérvia, né? Existindo você fazendo a Grande Sérvia, o comércio da Península Balcânica poderia ser dominado pela Rússia, né? Lembrando que a Península Balcânica, boa parte da Península Balcânica é controlada pelo Império Austro-Húngaro, então você tem um conflito aí, né, entre a Rússia, entre os povos eslavos e o Império Austro-Húngaro. Rivalidades entre países, como eu já falei para vocês, né? Nós temos vários. A Alemanha está com treta, vamos dizer assim, com a Inglaterra por conta de colônia. A Alemanha tem um problema chamado revanchismo francês. A Alemanha e a França estão também meio brigadinhas, por quê? Anterior à Primeira Guerra Mundial, teve uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, né? O que acontece? A França perdeu e teve que entregar uma região que é limítrofe entre França e Alemanha, chamada Alsácia-Lorena, que é rica em minério de ferro, rica em carvão, teve que entregar para a Alemanha. E a França não se conforma com isso. Então você tem aí uma treta entre a Alemanha e a França. Você também tem uma rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia por causa dessa ideia aí do pan-eslavismo, né? Então você pode ver que a Europa, no pré-Primeira Guerra Mundial, ela está um barril de pólvora, né? E aí, por conta disso, surge um período chamado paz armada. O que é isso? Os países estão se preparando para a guerra, então eles estão investindo na indústria bélica, estão investindo na indústria farmacêutica, estão produzindo remédio já pensando numa futura guerra, né? Então, por isso que é chamado de paz armada. Não se declarou a guerra ainda, mas os países estão se preparando para a guerra. Por conta dos interesses em comum, nós vamos ter um negócio chamado política das alianças. O que é isso? Os países com interesse comum, eles se dividem, né? E formam blocos. Nós temos a Tríplice Entente, que é a Inglaterra, França e Rússia. Eu só estou falando dos países principais, tá?
Depois que começa a guerra, outros países ingressam nessas alianças. Eu só estou falando assim no pré-Primeira Guerra Mundial, que são os países principais. Nós temos a Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. A Itália é um caso à parte. A Itália, ela muda de lado durante a guerra. Em 1915, ela muda de lado. Primeiro ela começa neutra, depois ela entra na Tríplice Aliança, depois a Inglaterra oferece umas colônias para ela e ela acaba saindo da Tríplice Aliança e mudando de lado, tá? E ficou conhecida como traíra. E nós temos o Império Otomano também. E aí, o que acontece? A Europa está um barril de pólvora, a Europa está extremamente... todo mundo se preparando, todo mundo sabendo que vai ter uma guerra, só está esperando o estopim. O que é o estopim? Você está com a bomba armada, só está faltando colocar fogo para a bomba explodir. E qual que foi o estopim? O Império Austro-Húngaro tem um herdeiro chamado Francisco Ferdinando. Esse Francisco Ferdinando, ele é assassinado por um estudante sérvio e aí o Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia. Como a Sérvia é amiguinha eslava, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro também. Aí a Alemanha declara guerra à Rússia. Aí a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então, começa assim, começa como uma onda. Um vai declarando guerra para outro, para outro, para outro, para outro, e começa a Primeira Guerra Mundial, tá? Nós temos duas fases na guerra. A guerra de movimento. Nesse primeiro momento, a Alemanha, que já estava bem preparada para a guerra, a Alemanha ela tem uma leve vantagem, tá? Ela começa melhor, ela conquista mais território, ela tem uma leve vantagem. Mas logo, essa guerra se estabiliza. E aí nós começamos com a guerra de trincheira. O que são trincheiras? São esses buracos onde os soldados ficavam protegidos. Então eu conquistei um território, eu abro uma trincheira, guardando esse território e fico ali. Qual o problema? A Europa é fria, a Europa neva, chove, então não dá para você sair da trincheira, né? Então você fica ali dentro daquela trincheira, você come, você dorme, você sepulta seus mortos, você recebe tiro, você recebe bomba, você recebe gás, né? Nesse período aí era permitido usar uma guerra química, né, com gases, então é muito complicado. E é uma guerra muito, 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 muito cansativa, porque na realidade tem conflito, tem, mas você fica ali dentro daquela trincheira, com frio, com fome, e a guerra ficou paralisada praticamente, né? Até o ano de 1917. O ano de 1917 é importantíssimo para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Rússia, não bastasse estar na Primeira Guerra Mundial, começa uma revolução civil na Rússia, tá? A Revolução Russa. O que acontece? A Rússia estava lutando em duas frentes. Ela estava lutando a Primeira Guerra Mundial e dentro da Rússia está tendo uma revolução. Então não dá conta. A Rússia assina um tratado chamado Brest-Litovsk e acaba saindo da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1917, a Rússia sai. Só que, em compensação, os Estados Unidos entram. Né? Os Estados Unidos, eles não querem que a Alemanha ganhe essa guerra, eles não querem que vá ascender como nação hegemônica. Os Estados Unidos também ele tem uma série de acordos com os países, com os países da Europa, que se perder a guerra talvez não consiga cumprir esses acordos. Então, o que acontece? Os Estados Unidos entram no lado da Entente, aí os Estados Unidos, olha, a guerra já está há 3 anos, né? Os Estados Unidos entram com homens, com armas, descansado, com dinheiro. Os Estados Unidos entrou em 17, foi o fiel da balança, em 18 a guerra acaba. Tá? A guerra acabou em 1918 e aí começam os tratados de paz. Tá? O que acontece? A Alemanha foi declarada culpada pela Primeira Guerra Mundial. Tem uma série de tratados que são assinados, mas o tratado mais terrível para a Alemanha foi um tratado chamado Tratado de Versalhes, onde a Alemanha é considerada culpada pela guerra, ela reduziu seu exército, ela só podia ter um exército com 10 mil homens, ela não podia ter, ela teve uma série de restrições bélicas, então não podia investir em armamentos. Ela perdeu várias colônias, lembra que eu falei para vocês que ela já tinha poucas colônias, né? As que ela tinha e que eram boas, que tinham matéria-prima, ela acabou perdendo. Ela deveria pagar uma indenização aos ganhadores. Isso gerou problemas econômicos gravíssimos na Alemanha. A Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, ela tem uma onda de fome, uma onda de pobreza gigantesca. Isso gerou também o quê? Um sentimento revanchista no povo alemão, que a hora que eles se reerguessem, eles iam para fora, tá? Quais os resultados da Primeira Guerra Mundial? Tá? Surgimento da Liga das Nações, fim dos grandes impérios, né? Então acaba o Império Austro-Húngaro, acaba o Império Otomano, dá lugar para outros países.
A Inglaterra, que era a nação hegemônica até esse momento, ela cai e ascende, né? Sobe como nação hegemônica do mundo os Estados Unidos. E lembra que aquele sentimento revanchista que eu falei para vocês? Isso vai propiciar o surgimento do nazismo e do fascismo. Esqueci de falar para vocês, não coloquei até no slide aqui, mas o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, sim. Só que participou mandando uma equipe médica, com remédio, com médicos, enfermeiros, e patrulhando aqui o Atlântico, tá? Foi uma participação pequena. O Brasil vai participar maior, realmente, com homens, na Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente tem o fim aqui da nossa aula. Tô com muita saudade de vocês. Espero que a gente se encontre logo. Fiquem bem. Tchau. Um beijo para todos.